A medalha mais pesada que o seu filho pode carregar é aquela que ele carrega para agradar os outros. Pois é, com essa frase forte a gente vai começar a nossa aula 4 da nossa segunda série aqui no YouTube. E o tema é espetacular. É sobre quando o seu filho compete para agradar e não mais por prazer. O objetivo dessa aula aqui é ajudar os pais a identificarem os sinais de quando o jovem atleta perde o prazer pelo esporte e ele está competindo apenas por pressão externa ou para agradar pai, mãe, treinador, amigos. O foco é restaurar o propósito interno e a motivação autêntica. Quando seu filho está entrando em campo, ele entra sorrindo? Quando acaba um jogo, ele parece aliviado porque acabou aquele fardo, ele não tem mais o que fazer? Pois é, mais uma vez, a medalha mais pesada que ele pode carregar é aquela que se carrega para agradar os outros. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o momento em que o esporte deixa de ser prazeroso e vira uma obrigação. Quando o filho compete para agradar alguém, seja os pais, treinador, avós, e ele não compete mais por vontade própria. E também a gente vai ensinar vocês aqui como reverter isso a tempo, tá? E para começar, a gente precisa explicar a diferença entre uma motivação intrínseca e uma inspiração. Algumas pessoas chamam a motivação extrínseca por esse nome, mas eu particularmente não acredito que tenha uma motivação externa. Você tem uma inspiração interna e uma inspiração externa e uma motivação interna, tá? A motivação intrínseca é aquilo que vem de dentro, seja a curiosidade, um desafio novo, um prazer, uma medalha, algo que ele sinta que é para ele mesmo, tá? Já a inspiração, ela vem de fora. Elogios do pai, do treinador, dos amigos, a aprovação dos pares, um medo de punição. Pois é, tem gente que tem uma inspiração, tá? Por não ser punido. Isso é muito ruim. E, Thiago, como que eu vou saber se isso está acontecendo com meu filho, se ele compete somente para me agradar? Primeira coisa, um desânimo contínuo antes de chegar nos treinos. Número 2, um medo exagerado de errar. Aquele menino que tem um pavor de errar, fica sempre olhando o pai por cima do ombro, né? Agora, um muito grave é o choro escondido. Se você vê que seu filho está chorando por não querer treinar, aí você já levantou uma bandeira vermelha e você tem que ver o que está acontecendo. Um outro é excesso de desculpa para não competir. Eu tenho isso na minha casa e eu falo que é totalmente contornável. Eu tenho um filho que gosta de competir e tenho outro que não gosta de competir, tá? Então ele não precisa mais dar desculpas, ele só não gosta de competir. Mas ele sabe que pelas nossas regras da casa, ele tem que treinar, tá? E ele compete de forma moderada, jogos de menos magnitude e por aí vai, tá? E existe uma psicologia por trás dessa performance por aprovação ou através de você querer agradar o outro, tá? Quando o jovem tenta ser o que os outros esperam e deixa de ser ele mesmo, a gente tem um problema. Com certeza, ele está pensando por dentro ali: se eu não for bom o suficiente, eu não serei amado. Um perigo muito grande é quando a criança internaliza que o amor dos pais é condicionado a medalhas, ao resultado, onde isso ele soma ao medo de punição, ao medo de reprovação, e o impacto médio e longo prazo disso é que o esporte vai se tornar um fardo emocional. Eu falei ali algumas aulas atrás sobre como tenistas famosos eles conseguem competir com leveza e não tem esse fardo emocional. Mas é possível. Seu filho começou a apresentar esses sintomas e eu digo para vocês, é possível reativar o propósito interno. O papel dos pais é redefinir o porquê da prática esportiva. Não pode ser somente por resultado. Os pais também devem reconectar o jovem com o prazer de jogar, experimentar, melhorar. Um exemplo que a gente deu anteriormente é o prazer que o Neymar tem com a bola. Ele já falou várias vezes, ele tem um prazer da relação dele com a bola de futebol. E quando isso é tirado dele, ele performa menos. Os pais têm que perguntar: filho, o que mais te diverte no treino? Eu estou sempre perguntando isso pro João.
Quando os treinos ficam muito difíceis, às vezes é difícil a gente ter esse feedback, mas a gente precisa gerar essa conexão e saber o que diverte ele. Os pais têm que perguntar também, ó, se eu pudesse criar uma competição ideal para você, como que ela seria? Tem menino do futebol que gosta de jogar um 3 contra 3, um 4 contra 4, um 5 contra 5, um gol a gol. Então tem outras formas que ele pode estar se divertindo entre uma competição e outra, os pais gerando experiências novas, não somente para a coisa mecanizada que ele sempre está fazendo. É importante saber do filho de vocês também aquele momento que, se ninguém estiver assistindo, você ainda tem o prazer de competir. Então você tem que perguntar para ele isso. Filho, se ninguém estiver assistindo o que você está fazendo, você ainda vai ter, você ainda vai, o prazer, você ainda vai gostar de competir? Tem criança que só gosta de competir por causa da audiência, do público, e você tem que saber isso, tá? E é importante os pais tirarem o foco do resultado e observar muito o comportamento dos filhos de vocês. Como tudo fica mais fácil aqui nessas nossas aulas quando a gente traz exemplos, eu trouxe 3 exemplos fantásticos para vocês, tá? Já falei de alguns agora, falei de tenista, do Neymar, mas agora alguns exemplos diretos, tá? Um exemplo sobre isso que a gente está falando, sobre não jogar por si e jogar para os outros, passou com o Thiago Splitter, tá? O Splitter ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. E em diversas entrevistas ele já relatou momentos que ele pensou em desistir do basquete. Mas, poxa, por que isso vai acontecer com o cara depois de ele se tornar o maior campeão da NBA, né? Por quê? Porque ele cresceu com uma pressão enorme para corresponder às expectativas. Ele sentia dentro de si que ele sempre precisava justificar o investimento da família. Com certeza na família dele, não com certeza, a gente não pode afirmar isso, mas alguém, de repente, alguma vez já levantou essa bola. Ó, você tem que ser o que vai virar o jogo para a família. E por aí vai. E ele quase abandonou o esporte antes de se reconectar com seu verdadeiro propósito. Ele dizia: eu jogava por obrigação, até o dia em que eu voltei a me divertir. E foi quando o meu jogo virou. Após resgatar o prazer, ele alcançou o auge da carreira dele com muito equilíbrio emocional. E o exemplo 2 é de um cara que acompanhei muito nos anos 80, competindo contra o Pete Sampras e sempre me surpreendendo. Mas o que mais me surpreendeu foi a frase que ele deixou aqui. E eu estou falando do André Agassi. Não tive a oportunidade ainda de ler ou ouvir a autobiografia dele, mas eu vou fazer. Porque ele começa dizendo que eu odiava o tênis, mas ninguém percebia, porque eu vencia. Pois é, o André Agassi, um dos maiores nomes da história do tênis, revelou em sua autobiografia algo surpreendente. Ele passou boa parte da carreira detestando o esporte. Seu pai projetava nele um sonho pessoal, treinando desde os 3 anos com uma obsessão desumana por vitória. Durante anos, Agassi jogava somente para agradar o pai. Odiava os treinos, os torneios e até mesmo o ambiente do tênis. A identidade dele foi sendo consumida pela obrigação. Ele teve depressão, usou drogas, viveu conflitos internos profundos, até que finalmente conseguiu reencontrar a motivação real, que era competir por ele mesmo. Pois é, nós pais, quando a gente vê os nossos filhos fazendo coisas somente para agradar, a gente tem que assinar acender uma luz aí e rever o que a gente está fazendo. Pois quando os filhos vivem para agradar, o esporte vira uma prisão. Os pais precisam ajudar os filhos a manterem a paixão viva e não substituir por uma aprovação externa. O sorriso importa mais que o troféu. E o nosso terceiro exemplo aqui, vamos falar do César Cielo. Para quem não sabe, um dos maiores nadadores da história do Brasil, foi campeão olímpico. E a história dele também é sobre a paixão em competir, né? E ele diz: ganhar uma Olimpíada me fez feliz por um tempo, mas depois me senti perdido. Pois é, César Cielo conquistou o ouro olímpico nos 50 metros livres lá em Pequim em 2008. Foi a maior glória da natação brasileira naquela época. Mas depois veio um vazio enorme para ele.
o medo de não repetir o feito, a cobrança da imprensa, as dúvidas internas, tudo isso fez com que ele relatasse que eu cheguei ao topo, mas não sabia mais por que eu nadava. A pressão para ele manter a imagem de campeão tirou dele o prazer da água, o prazer de competir. E só quando conseguiu retomar um foco no processo, não mais no resultado, que ele conseguiu reencontrar a alegria de competir. Ele voltou a nadar por prazer, voltou a se sentir livre na natação do nado livre. Pois é, os pais, nós pais, não devemos reforçar a ideia que nosso filho vale mais se ele ganhar. Temos que ensinar que o valor do atleta está na entrega, no esforço, na paixão, na essência do esporte. O Cielo ele não só venceu pela medalha, mas ele venceu mesmo quando voltou a sorrir dentro das piscinas. Forte, né? Fica analisando se o seu filho está sorrindo depois que, quando começa um jogo, quando termina. Isso aqui é um termômetro muito importante. E falando em termômetro, vou trazer para vocês uma ferramenta que é muito prática. Eu chamo ela de o semáforo da intenção, tá? Aonde o jovem vai perguntar para si mesmo: por que eu treino? E aí ele vai dar algumas respostas com o objetivo de nós, pais e filhos, identificar a motivação, a inspiração predominante por trás da rotina esportiva, tá? Então esse jovem vai perguntar: por que eu treino? Se a resposta for: eu treino porque eu gosto, porque eu me divirto, porque eu quero melhorar, sinal verde. Se ele responder: eu treino porque eu me acostumei ou porque eu não quero decepcionar, sinal amarelo. E por fim, se disser: eu treino por medo, obrigação ou pressão, sinal vermelho. Mas o que a gente pode fazer? Primeira coisa, discutir em família. A gente tem que saber como que a gente pode transformar uma luz amarela, uma luz vermelha em uma luz verde. Isso com muita conversa. Às vezes, nós pais, nós atletas, temos que ajustar a rotina ou até mesmo o ambiente para resgatar o prazer desse atleta. Alguns pais precisam encontrar treinadores novos, precisam pressionar menos, precisam criar uma rotina de apoio diferente, tá? Algumas aulas atrás, na série 1 ainda, eu falei da importância dos pais às vezes só ajudar na logística do filho, tá? Com que ele tenha os uniformes limpos, você não precisa limpar o uniforme para eles, mas só de falar assim, ó, filho, seu uniforme tá limpo para quinta-feira? Ah, o seu sapato já tá ali, tá adequado? Tudo isso, você já vai criar um ambiente melhor pro seu filho. E não vai ser aquela correria da hora de sair, aonde vai ser um fardo interminável sair de casa, tá? Mas como que a gente constrói tudo isso? Com escuta, com conversa. E aí, uma outra dica que eu tenho para vocês é ter uma escuta sem julgamento. Alguns pais chegam no filho depois que ele fala que não quer treinar. Por que você não quer treinar? Eu tô pagando, você vai, tá? Não, é você perguntar por que você não quer treinar, mas ouvir de verdade, com muita atenção e o principal, sem corrigir de imediato. Ouça, abra um espaço de acolhimento para que o seu jovem possa falar o que sente. Às vezes ele tem medo de falhar, às vezes ele não tem conexão com o grupo que ele treina, tá passando por alguma situação de bullying, de repreensão demasiada do treinador, e às vezes ele tem somente um cansaço, ele não quer mais competir, ele não quer mais essa vida. E eu já falei para vocês, eu passei isso dentro da minha casa. É mais real do que a gente pode acreditar. Uma satisfação enorme gravar essa aula aqui para vocês, nossa aula 4 da série 2, tá? Que a gente está fazendo aqui no YouTube para você, pai de atleta, treinador e alguém mais que apoia um jovem atleta. Como resumo aqui, para relembrar tudo que a gente falou. Quando o prazer desaparece, o desempenho entra em um declínio silencioso. Só que ainda dá tempo de recuperar essa paixão com muita escuta ativa, sem julgamento, empatia e talvez um novo começo. O campeão de verdade, ele é aquele que treina por escolha e não por obrigação. Pessoal, aula de hoje ficando por aqui. Se ainda não seguiu a gente, não ativou o sininho ou não compartilhou com seus amigos, pais de atleta, treinadores, faz isso agora, tá? Porque no próximo episódio, a Rê vai falar sobre um tema muito delicado, mas importante. Quando o corpo desse jovem atleta começa a dar sinais de esgotamento e talvez o seu filho está vivendo um desequilíbrio emocional mascarado de lesão.
A gente se vê na próxima.